FM, cidade de Itajuípe, cidade da nossa base. Representamos aqui os sindicatos bancários de Itabuna e região. Itajuípe, muito orgulhosamente, faz parte da nossa base. Estamos diante de um problema que nos toma, né, e nos deixa muito preocupados, que é o fechamento, o anúncio do fechamento da agência Bradesco. E a gente veio aqui para bater um papo com você, com todos os seus ouvintes, com a comunidade de Itajuípe, principalmente no sentido de arregimentar a mobilização contra essa decisão do Bradesco. Então, agradecer a oportunidade, Padre, de estar aqui com você, com toda a sua equipe. E vamos lá, vamos em frente. Beleza. Gosto de saber de você se o banco ele informa os motivos do porquê do possível fechamento da nossa agência do Bradesco, que há tem mais de 50 anos instalada em nosso município. Com certeza. São 51 anos de agência Bradesco aqui, Padre, como você disse. A agência que a gente tem aqui desde 73, Van Basten, nosso amigo Van Basten, agradecer a presença dele aqui. Então, assim, o Bradesco, ele não emite assim, os motivos pelos quais toma decisões como essa. Agora, sabemos quais são os objetivos dele, sabemos quais são os motivos. Na verdade, o Bradesco, ele é uma dos bancos, das instituições que a gente lida, que adotam mais fortemente essa lógica, que é uma lógica perversa, né, do acúmulo, do lucro, não observando principalmente a questão social que envolve a presença de uma agência em um município como Itajuípe, uma comunidade como Itajuípe. Então, o motivo é esse, o motivo é que o Bradesco, a partir, inclusive, de decisões estratégicas que se deram, de certa forma, equivocadas, como, por exemplo, investimentos que não deram certo, ou seja, o Banco Bradesco, Padre, você tem uma ideia, lucrou 16 bilhões e 300 milhões de reais no ano de 2023. Para eles, esse lucro é pequeno. O banco coloca como lucro que deveria ser, Van Basten, de 30 bilhões e não 16 bilhões. A gente está falando de um lucro de 16 bilhões de reais. E aí a diretoria toma uma decisão de fazer um enxugamento. E aonde é que eles enxugam? Eles não enxugam lá na diretoria, não, onde o diretor ganha 15 milhões por ano. Os principais diretores chegam a ganhar 60 milhões por ano de salário. Eles não enxugam lá em cima, não. Eles enxugam exatamente aonde o banco tem que cumprir, inclusive, até por concessão, um papel social que é fundamental, especialmente numa economia, numa sociedade, numa comunidade como a cidade de Itajuípe, que possui 2 agências bancárias. Na verdade, o Bradesco deixou em 2022 de ser agência bancária, passou a ser escritório de negócio, né? Isso coloca alguns limites da atuação operacional do banco na cidade, como, por exemplo, a presença de caixas humanos, passa a ter caixas, mas pelo menos manteve, né, o escritório aberto. Agora vem com esse anúncio do fechamento no dia 22 de junho do escritório de negócio. Os sindicatos bancários, então, procura se mobilizar, assim como já ocorreu em outras cidades, inclusive com sucesso, de mobilização e de conquista da manutenção da estrutura do banco na cidade, e é o que nós estamos fazendo aqui em Itajuípe, né? E inclusive a imprensa cumpre esse papel fundamental, que é exatamente de mobilização para contrapor essa decisão do Bradesco, que não tem motivos cabíveis. É uma agência lucrativa, inclusive, é uma agência que dá lucro para o Bradesco, esse escritório aqui de Itajuípe, ou seja, não tem um motivo plausível para dizer que o Bradesco não pode ter ou manter a sua estrutura aqui na cidade de Itajuípe. Não tem motivo plausível, a gente não encontra esse motivo, a não ser a lógica perversa da manutenção de um lucro à custa, principalmente, do prejuízo social, do prejuízo econômico e social que uma cidade como Itajuípe pode ter. Paulinho, a pergunta que mais rolou aqui antes de você chegar falando, se acontecer o fechamento, é geral? Vai ficar pelo menos os caixas lá fora ou fecha a porta, acabou tudo? Fecha a porta, entrega a chave para o dono do imóvel, né, e encerra aluguel e vai embora. Infelizmente. A gente tem aqui, Padre, 4.500, um pouco mais, enfim, em torno de 4.500 correntistas do Bradesco. A ideia do banco é transferir esses correntistas para Itabuna. Itabuna tinha 3 agências do Bradesco, tem uma hoje. O Bradesco foi um banco que, em determinado momento, atuou numa estratégia de aquisição de outros bancos. Então, por exemplo, adquiriu o Baneb. Então, as agências que eram Baneb se transformou em Bradesco, ele está fechando. Aconteceu agora em Ilhéus, está acontecendo, aliás, em Ilhéus, nosso sindicato co-irmão, também, e junto a nós e a Federação dos Bancários da Bahia Sergipe, a quem também trago aqui a mensagem de também apoio à nossa luta,
está se mobilizando para evitar esse fechamento em Ilhéus. Né? E o Batam foi vitorioso, estivemos juntos também nessa luta. E aqui em Itajuípe a gente quer fazer a mesma mobilização, porque a gente entende que a cidade de Itajuípe não pode ser penalizada por uma política do banco que não expõe, não tem argumento plausível para deixar de operar numa cidade como Itajuípe, uma cidade importante da nossa microrregião aqui de Itabuna, uma cidade importante. Então a gente está aqui exatamente para mobilizar e trabalhar, né, para contrapor essa decisão do Bradesco. Paulinho, vamos falar agora onde deu certo. O Batam, o que levou o Batam a permanecer? Ótima pergunta, Pada. O que foi fundamental? Primeiro, a mobilização. A partir da mobilização é que houveram aí as iniciativas, como, por exemplo, a própria prefeitura, lá um elemento central foi a própria prefeitura, entrar com uma ação judicial, né, contra o fechamento do Bradesco, alegando principalmente que no contrato firmado com o Bradesco, que tem as contas da prefeitura, folha de pagamentos da prefeitura, por exemplo, né, o compromisso do Bradesco de manter uma agência no município. Então, foi o principal argumento utilizado pelo corpo jurídico da prefeitura de Ubatã para conseguir uma liminar, inicialmente uma liminar. Inclusive, o Bradesco tentou derrubar a liminar, não conseguiu. Tanto é que, a partir dessa não alcance da derrubada da liminar, o Bradesco reviu sua decisão e tirou a agência da lista de agências que seriam fechadas. Então, o elemento central foi a mobilização, toda a sociedade. A gente está falando aqui, inclusive estou vindo, Pado, agora de uma reunião com o prefeito Léo da Capoeira, nos recebeu, está bastante empenhado, né? Nos informou já deste empenho. Queremos também dizer que o vereador Matheus, a vereadora Célia de Van Basten, também, junto com os colegas na Câmara de Vereadores, todos imbuídos também dessa mobilização. E temos contato já com a maçonaria, a OAB, e aqui conclamamos todas as outras entidades da sociedade civil, né, do comércio também, enfim, que representam e a própria população, toda a população de Itajuípe, para nos juntarmos nessa mobilização, de modo que a gente leve ao Bradesco esse clamor, essa solicitação, né, da manutenção do Bradesco aqui, porque também significa, da manutenção de emprego aqui em Itajuípe. Com certeza. A manutenção dos empregos, tanto de bancários, a Bradesco de Itajuípe chegou a ter 33 funcionários trabalhando no mesmo momento. Hoje são 5 funcionários, 5 bancários. A gente está falando de emprego, a gente está falando inclusive também dos empregos dos terceirizados, serviços gerais, enfim, de toda uma dinâmica econômica que se instala também em torno de uma agência bancária, né? Desde o comércio, a prestação de serviço, de manutenção, por exemplo, enfim, de uma série de questões que envolve uma dinamização econômica, que é que uma agência bancária traz. Então, essa mobilização que é importante, além, e inclusive tratamos isso com o prefeito, da ação da prefeitura, que inclusive parte das contas da prefeitura estão no Bradesco. Com certeza. Entendeu? Então, assim, além, obviamente, de toda a população que possui naquele banco ali a sua base de atuação, de intermediação financeira, de um empréstimo, de um atendimento, do recebimento do seu salário, enfim. Então, ele está falando aqui de um impacto social também muito grande. E a preocupação maior também, Paulinho, é a questão dos idosos aposentados. Exato. Se você chegar aqui todo final de mês, de 1º a dia 6 que sai o pagamento, tá aí aquela fila enorme de pessoas de 60, de 70, de 80 até mais na fila. Não tendo mais aqui, o que fará, não é isso, os aposentados? Com certeza, um impacto muito grande. A ideia do Bradesco, como eu disse, é transferir as 4.500 contas para a agência de Itabuna.